Bem-vindo ao canal Pensando Livre, o espaço da fé raciocinada. Pois é, vamos então falar um pouco sobre romances. Isso. E vamos procurar dentro da Revista Espírita. Por quê? Porque ela é mês a mês, então Kardec, durante 12 anos, teve a chance de comentar bastante sobre romances que chegou às mãos dele, sobre romance que alguém lançou e pediu a opinião dele, e também sobre o que ele pensa dos romances no Espiritismo. Então vamos lá? Primeiro, tem que entender sobre o que a gente está falando. O romance é um gênero literário que surgiu no século XVII. O primeiro grande romance que se tem notícia é Dom Quixote de La Mancha, livro maravilhoso, Miguel de Cervantes. É um espanhol. O livro é ótimo de ser lido. Não deixe de ler. É um clássico da literatura mundial. Bom, os romances geram experiências de aprendizado, é claro, sobre múltiplos assuntos, mas não são, nunca foram livros didáticos, livros de estudo. Então, eu, lá na minha quinta série, recebi a tarefa da professora de ler um determinado romance. Aí chegou às minhas mãos um cortiço, um guarani, e por aí foi. Eu fui lendo, e nunca deixei de ler romance. Leio todos que caem em minhas mãos. A característica do romance, eles são longos, eles têm enredo, cria esse personagem, coloca esse personagem no tempo e no espaço. E aí ele pode ser policial, psicológico, histórico. Eu mesmo escrevi uma ficção histórica chamada Gilberto, o Menino do Doicode. Nada mais é do que um romance histórico. Só isso. Pode ser sobre múltiplos assuntos, mas não se esqueça, os romances são para você se entreter. E os romances espíritas? Bom, o romance espírita é uma obra literária como outra qualquer. Ela, ele pode se basear no espiritismo para falar a trama, narrar a trama. Um exemplo disso, Há 2000 anos. É um romance maravilhoso de Emmanuel, datado de 1939. Vale a pena ser lido. Tem também, não é romance espírita, é romance sobre o espiritismo. É um outro tipo de obra literária que aborda temas relacionados ao espiritismo. Fala dos princípios dele. O primeiro que se tem notícia que cruza o romance com o espiritismo é o Espírité, de Théophile Gautier, um poeta e literato francês, de 1865. O Kardec fala deste livro aí por mais de uma vez. E eu disse para vocês que a gente vai usar a revista Espírita, e não o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. É simples, porque a revista Espírita ele pôde conversar com o público mês a mês. Então as pessoas pediam a opinião dele e recebiam respostas das perguntas elaboradas, inclusive mandando livros, romances para ele ler e dizer: esse é espírito, esse não é espírito, esse é sobre espiritismo, o que tem a ver, tem erro, tem acerto. E o Kardec não deixou barato, não. Mês a mês, ele escrevia, ele sempre tinha lá uma nota que ele deixava livre para falar de livros. No livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, o Kardec fala sobre o tema obsessão, é claro, e ele dizia assim, no tema que ele está tratando, a obsessão, que o espírito não pode coabitar no corpo
do Médium. 7 anos depois, o Livro dos Médiuns, que ele publicou, o Livro dos Médiuns, ele publicou um outro chamado A Gênese. Nela tem um capítulo sobre possessão, e Kardec diz que a possessão, existe possessão. Aí você fica naquela, quem é que está certo, o Livro dos Médiuns ou o livro do A Gênese? Bom, aí entra a importância da Revista Espírita. Vai ver que entre uma obra e outra, Kardec, em 1863, 2 anos depois do Livro dos Médiuns, o Kardec, estudando processo de Morzine e vários outros casos de possessão, ele diz que vou mudar meu pensamento. E isso ele escreve, não por meio de um livro, mas na Revista Espírita. Então, quem tem dúvida, é melhor ler a Revista Espírita, porque muito provavelmente você vai ver que o Kardec, através da Revista Espírita, esclareceu muita dúvida. E acabou com possíveis contradições na obra que ele estava codificando. Diga-se de passagem, publicar em fascículo, publicar em periódico, é algo da ciência. Eu não sabia, não? Mas fico sabendo. É assim que se faz a difusão da ciência. Os livros também, mas o principal está nas revistas científicas. Bom, o Kardec vai falar sobre romances que ele leu ou que ele analisou, viu, fez resumo, resenha. Vamos apresentar aqui as suas análises e eu vou fazer um breve resumo no final. Vamos começar de 56, quando ele tomou contato com espíritas, até 58, quando ele então lança a Revista Espírita. Em novembro de 58, ele disse assim: ditado por Frederic Solier, uma noite esquecida no correr do ano de 56, por meio de Caroline Baldão, uma menina, Allan Kardec, foi usado muitas sessões semanais, mas ele escreveu um conto. Ele tentou escrever um romance, mas o espírito era preguiçoso, acabou escrevendo só um conto. O Kardec disse assim, não a damos absolutamente como obra de elevado alcance filosófico. Então ele já cortou a asa. É só um conto para você ler. Fica claro, então, que a espontaneidade daquele espírito cativante, agradável, produziu algo literário, produziu, mas não acrescentou nada à filosofia espírita. Ou seja, foi uma boa diversão. E o Kardec se divertiu com isso. Ele leu o conto, se divertiu, nada de errado nisto. Em 60, ele já vai analisar 2 outras obras. Ele é atacado através de um romance chamado Condessa Matilde de Canossa, do tal do Bresciani, e ele vai fazer uma análise. E nessa análise há uma lista de refutações contida na obra. Ele coloca a ignorância do autor como alvo de tanta asneira escrita. Por quê? Porque quando você escreve um romance, você tem que conhecer o que você está falando. Eu passei por isso ao escrever o romance Gilberto. Se você não conhecer, você vai falar muita besteira. E foi isso que ele criticou. A história lá do romance escrito pelo tal do Bresciani. Em março, na revista de março, ele fez uma crítica do romance chamado Ciamora, Druideza. Aí ele diz o seguinte: o autor do opúsculo é pequeno livro, tá? Que anunciamos não é daqueles que se pode dizer espírita, ou seja, fala sobre o espiritismo, mas não é um romance espírita. Se dispõe a resumir verdades fundamentais, ou seja, o autor é espírita, mas escreveu um livro solto, livre, ficcional, pô. Não tem nada de errado nisso, só é muito belo. Bom, é um frequentador atuante, mas Kardec deixou claro que é uma forma de transmitir verdades com leveza, sem a rigidez de uma obra didática, como a gente precisa estudar
na doutrina espírita. Depois, em novembro do mesmo ano, ele escreve sobre a história do maravilhoso. Outra obra, outro romance, escrito pelo Piguet. Bom, ele vai demolir os argumentos que o cara usa. Não o acompanharemos em todo o seu raciocínio. Preferimos indicar a sua obra para que todo espírita possa ler sem o menor perigo para suas convicções. Ou seja, o cara errou na hora que escreveu Conceitos Espíritas. Mas Kardec jamais iria impor censura a ninguém. Ou seja, para ser espírita, você tem que pensar livremente. Pensar livre. Pensamento livre. Em 62, ele vai falar sobre um livro muito bonito. Eu já li esse livro, do Apolônio de Tiana. Ele é interessante porque ele foi escrito lá na Grécia, né? Ilustrado. Aí eu li uma versão dele aqui, mas tem outros aí muito bons em língua francesa, em língua inglesa. Vale a pena ser lido. Ele diz lá, entre outras coisas, atribui o dom de curar, a presciência, a visão à distância, o poder de ter o pensamento, de ler o pensamento, de expulsar os demônios, de se transportar instantaneamente de um lugar para outro. Bom, aqui a gente conheceu Eurípides Barçanufo, fazia exatamente tudo isso aí, né? Pois é. Aí ele diz aqui, é o iluminado grego, eu estou afirmando. E Apolônio de Tiana é o iluminado grego. Teve feitos mediúnicos maravilhosos, como Eurípides Barçanufo. Mas daí, a ser comparado a Jesus de Nazaré, tem um abismo entre os dois. Nunca, em tempo algum, Apolônio falou para cristão. Ele falava para os pagãos. E é bom, porque os pagãos ouviram da boca de Apolônio de Tiana uma mensagem extremamente parecida com a de Jesus de Nazaré, sem que saísse da boca de Jesus. Entendeu? Ou seja, corrobora os ensinamentos de Jesus, embora eles tenham vivido na mesma época. Também, em 63, já em 63, ele escreve sobre um livro chamado Reação das Ideias Espiritualistas. Esse livro é interessante porque ele diz assim, há um século a sociedade vem sendo trabalhada pelas ideias materialistas, desde antes da Revolução Francesa, desde a Comuna de Paris, que o materialismo vem imperando na Europa, até que chegar na maioria das obras literárias e artísticas, ou seja, aparelharam, dominaram. Opa, parece que você está vendo aqui a Rede Globo, mas parecido. Assim, ele começa seu ensaio, mostrando que houve um aparelhamento cultural para dar às ideias materialistas uma força bem grande. E aí Kardec desmonta. Não se deve crer que, nesse caso, haja apenas obras sérias, lidas por um pequeno número de eruditos. Notai quanto, sob uma forma leve, a do romance ou do folhetim. Folhetim é o outro nome de novela, ok? Porque antigamente publicava a novela pelos jornais. Abundam nesse momento de pensamento espírita. Então, ele já alerta, um meio de difundir, de tornar o espiritismo conhecido é por meio de novela. Lembra da viagem? Pois é. Lembra? E não só por meio de peças teatrais, além da vida, por meio de obras, de livros. Emmanuel, André Luiz nos escreveram um monte, Joana de Anjos. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom para difundir as ideias, para difundir os princípios. Não é para estudar, mas é sim para tornar conhecido as ideias, principalmente essas, são novas. Não é? Ele diz assim, dando destaque, limitar-nos-emos à passagem seguinte de um último romance, da senhora George Sand.
creio que que expiarei em outra existência. Ou seja, o romance, olha, ele está reagindo. O romance foi colocado no index da Cúria Romana. Ou seja, a mulher é católica, o livro é católico pela ideia. Mas está lá dentro do livro essa frase que está aí sublinhada. Espera aí, vai expiar em outra existência é a reencarnação. Quem acredita em reencarnação somos nós, os espíritos, aqui no Ocidente. Não é? Kardec informa de uma obra que eu li recentemente, há coisa de uns 2 a 3 anos para trás, do senhor Ernest Renan, que é um livro sobre a vida de Jesus. Recomendo. Recomendo a leitura a perder a aura de bobão que Jesus tem vindo lá do catolicismo. Trata-se de uma obra de história, é um historiador, não tem nada a ver com religião nenhuma. Em 64, chega um outro livro, A Lenda do Homem Eterno, e aí o Kardec volta a falar sobre isso daí. Ele diz assim, outros têm nele crer positivamente, e mesmo sem conhecer a fundo, julgam a ideia muito importante para transformarem em ações de trabalho, de imaginação e de fantasia. É um simples romance baseado na crença espírita, ou seja, não é o romance espírita, é sobre o espiritismo, apresentada de um ponto de vista sério. Ou seja, o autor é uma pessoa séria, não falou abobrinha e lançou. Mas devemos censurar alguns erros. Kardec não perdoava. Errou, ele corrigia. É um estudo incompleto. Ou seja, quem lê o romance acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Terminamos aqui a parte 1. Depois a gente vai concluir com outras leituras de análise realizada por Kardec. Até lá! Por sua atenção, obrigado. Inscreva-se no canal. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se não gostou, deixe o seu não gostei. Compartilhe este vídeo, mas não se esqueça, importante mesmo é o teu comentário. Até a próxima!